2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 em diante. Quem achou, diga amém. Assim diz a boa palavra do Senhor: pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Queridos, eu quero utilizar esses versículos como versículos introdutórios para o que Deus tem para ministrar para cada um de nós. Muita gente, seja em Corumbá, em Ladário, seja no Rio de Janeiro e em tantas outras partes do mundo, assume uma postura de pobre coitado, reclama onde nasceu, reclama os pais que teve, reclama dos irmãos que Deus concedeu para eles, reclamam de tudo. Eles assumem uma postura, uma mentalidade e uma postura de pobre coitados. Ah, eu sou um Zé Ninguém, eu sou um pobre coitado, eu sou um zero à esquerda. Reclamam, murmuram. Ah, eu não tive estudo. Estudo, corre atrás. Ah, não, é porque eu não tive oportunidades. Então clame a Deus, corra atrás, que Deus abre a grande porta de uma oportunidade. Com essas palavras introdutórias, e quero trazê-los vocês para o versículo 3. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus, quando nós cremos, quando nós confessamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, algo aconteceu. Algo de sobrenatural, de espiritual aconteceu. Nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, recebedores de grandes e muito promessas. Só que tem um negócio: nós trazemos a mentalidade do mundo ainda para as nossas vidas. Como nós bem conhecemos, o difícil não foi tirar o povo de Israel do Egito, não foi. Agora o difícil foi tirar o Egito de dentro do povo de Israel. Deus liberta, Deus salva. Agora o difícil é tirar o mundo de dentro da pessoa. O difícil é a pessoa se deixar ser transformada completamente. O difícil é retirar o passado, a pessoa tomar a decisão de deixar o passado para trás e viver uma nova vida em Cristo Jesus. O mais difícil é a pessoa deixar de lado os traumas,
as sequelas da infância, da adolescência, da juventude, para lá e receber o que Deus tem para ele e para ela. Muita gente não cresce em Deus. Muita gente não rompe as barreiras. Muita gente anda e permanece onde? No deserto. Muitos já têm 10, 20, 30, 40, 50 anos de evangélico, de obreiro, de diácono, de pastor, e nada muda na vida dele, nada muda na vida dela. Aqui, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, Deus fala de forma direta, de forma firme: olha, eu já vos dei todas as coisas que vos ajudam, que vos direcionam para a vida e para a piedade. O que passou, passou. O inimigo, ele age de tal forma que ele tem um dos objetivos, e eu quero falar para vocês. O objetivo do diabo é nos parar. O objetivo do diabo não é que vivamos a plenitude que o Senhor nos chamou, nos salvou, nos libertou para vivermos. Então, tudo já foi proporcionado por Deus. E, queridos, eu quero trazer algo para vocês. Muitas vezes, as coisas que não aconteceram na minha vida, o culpado não foi Deus, o culpado não foi o diabo, o culpado não foram outras pessoas, o culpado foi eu. Foi eu que não acreditei. Obrigado, meu filho. Foi eu que não acreditei na nova vida que o Senhor me deu. Agora, eu também me recordo, eu trago à memória tudo aquilo de bom, de milagre, de sobrenatural que aconteceu na minha vida e na minha família. Foi quando de repente eu tomei a decisão de acreditar que Deus é o meu Pai e Ele tem poder para fazer toda e qualquer coisa que está previsto na palavra dele. Nós que nos limitamos, nós que colocamos a culpa nos outros, nós que colocamos a culpa no diabo, em Deus, no meu pai, na minha mãe. Meus amados, se você procurar, sempre existirá um culpado, sempre existirá uma culpada. O diabo, ele propõe um círculo vicioso. Você não toma decisão e, para amenizar a dor emocional e psicológica, você é levado pelo diabo a colocar a culpa em alguém. Colocou a culpa em alguém, a dor supostamente é amenizada, você se deixa enclausurar nessa cadeia, nessas teias do diabo, e você não progride, você não prospera, você não avança. Aí, se você não avança, não prospera, não progride, vai gerar mais a dor que você deixou lá atrás, ela vai retornar pela uma ação do diabo e pela uma ação da tua alma. E essa ação da tua alma e do diabo vai procurar um culpado. Como você se esquivou na primeira vez, você vai ter a tendência, porque já se acostumou aqui, você vai ter a tendência, não,
o culpado é o meu pai, o culpado é minha mãe, o culpado são os meus irmãos, o culpado é o meu primeiro patrão, o culpado é o meu marido, o culpado é a minha esposa, o culpado é o pastor, o culpado é a igreja, a culpada é Corumbá. A dor emocional e psicológica é amenizada, aí você vai, e tudo se repete, tudo se repete. Mas o que Deus colocou diante de nós nesta manhã? Nós precisamos acordar para essa verdade. E algo que eu acredito de forma intensa. Deus não escolhe uns em detrimento de outros. Para quê? Para se dar bem na vida. É tudo uma interação entre Deus e nós, entre nós e Deus. Porque tem gente que consegue e tem gente que não consegue. Vocês já se perguntaram se o Deus é o mesmo? Se em várias passagens da Bíblia fala que para Deus não há acepção de pessoas. Ah, não, Deus escolheu a irmã Wilna para abençoar, para enchê-la de graça, para prosperá-la, para abençoá-la em todas as áreas. E o pastor Marcos para padecer, sofrer e tudo dar errado na vida dele. E aí? E nós colocamos isso para amenizar esse dilema que existe. A gente coloca para Deus, foi Deus que determinou isso. E não é isso. Quando eu começo a procurar subsídios bíblicos, eu percebo que Deus abriu a porta para todos, que Deus quer abençoar a todos, que Deus quer mudar a vida de todos, que Deus quer mudar a família de todos. Mas, se eu não me posicionar, se eu não parar com a ideia de pobre coitado, eu vou abaixar a cabeça em situação de discriminação, de forte oposição. Eu quero que você aprenda isso. Abaixe a cabeça e levante a cabeça. Abaixe a cabeça para orar e levante a sua cabeça para o alto. Nós precisamos acordar. Nós precisamos entender o seguinte: tudo que conduz à vida e à piedade já foi dado a cada um de nós por Deus. Versículo 2. Ou melhor, versículo 4, né? Acabamos de citar o versículo 3, versículo 4. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes. Digam após mim, para ficar bem patente em nossos corações. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Amém. Acho que até aí, hein? Queridos, eu quero falar o seguinte: nós recebemos muito grandes promessas. Amém? Digam após mim: nós recebemos muito grandes promessas. E o para que essas promessas? Para que nós digamos para nós mesmos: epa, acorda, desperta, você tem
muito grande promessa. E por que eu vou ceder à carne? Eu vou ceder às paixões? Eu vou ceder aos pecados? Eu tenho promessa de Deus para esta vida e para a vida vindoura. E por que eu vou me deixar contaminar? Agora, eu preciso salientar o seguinte para você. Promessa aponta para o futuro. Amém? Digam após mim. Promessas apontam para o futuro. A promessa ou as promessas estão correlacionadas com esperança. Vocês sabem a diferença entre esperança e fé? Talvez você nunca pensou se existe diferença entre esperança e fé. Muitos de nós, ou muitos da cristandade, pensam que esperança e fé é a mesma coisa. Vamos lá, vamos fazer uma enquete aqui. Quem acha que esperança e fé é a mesma coisa, levante a mão. Porque eu já dei a dica, né? Vocês são espertos. Por isso são cristãos, são filhos de Deus e estão na PIB alta. Aleluia. Esperança aponta para o futuro. E fé é o presente. As promessas, elas apontam para o futuro. E a esperança e as promessas, elas estão intrinsecamente ligadas. Há uma palavra um pouco mais rebuscada. Promessas e esperança, elas estão amalgamadas. Amalgamar é misturar de tal forma que não existe diferença entre uma coisa e outra. Quem já brincou com massinha de criança? Pega uma cor vermelha, pega uma cor roxa, ou lilás, sei lá. Começa a misturar. Inicialmente você vai misturando, e fica aparecendo as cores diferentes, mas depois de alguns minutos, se misturam, se fundem, a tal ponto que você não percebe. Cadê a massinha vermelha? Cadê a massinha lilás? Amalgamar é isso. É misturar a tal ponto que não existe diferença. Esperança e promessas agem dessa forma. Elas foram misturadas por Deus. Quando Deus nos faz promessas, Deus está dizendo: olhem para o futuro. Eu tenho coisas para vocês no futuro, e Ele também, como eu tenho dito, Ele nos faz promessas para o nosso presente. E quando a gente recebe essas promessas de Deus, a gente olha para o futuro com esperança. Agora, eu quero complementar isso. A fé é a base da nossa vida. Agora, a base da fé é a esperança. A esperança é a substância da fé. Quando a gente olha para o futuro e vê o que Deus tem para nós, isso gera esperança. Essa esperança se torna a base da nossa fé, e essa fé se apropria do que Deus tem para cada um de nós. Amém? Abram suas Bíblias em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20, por gentileza. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20.
Digam após mim, porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso também, por meio dele, se diz o amém, para a glória de Deus, por meio de nós. Eu não sei, olhem para mim agora por gentileza, eu não sei como é que foi a tua infância, eu não sei como foi a tua adolescência, a tua juventude, eu não sei o que aconteceu contigo na fase adulta, mas uma coisa eu sei, que para todas as promessas de Deus, Jesus disse o sim. E nós temos que dizer o amém, o assim seja. Se existe alguém aqui, ou alguém que nos acompanha, ou que vai nos acompanhar pela internet, que se acha um pobre coitado, um Zé Ninguém, um zero à esquerda, olha para o futuro sem perspectiva nenhuma, ver as coisas se repetirem e se repetirem, chegou a hora de mudar essa mentalidade. Chegou a hora de falar bem assim: Senhor, eu recebi de Ti muito grandes promessas. E para cada promessa de Deus, eu recebi o sim de Jesus. E a minha função é dizer o amém. A gente tem que parar de se achar um pobre coitado. Não, fulano é melhor do que eu. Eu quero te passar algo formidável para nortear a tua vida. Digam após mim: eu não sou pior do que ninguém. Também não sou melhor do que ninguém. Tem gente que diz: não, eu sou pior. Olha. Um outro detalhe: tinha um diácono, Ricardo, lá em nossa igreja. Aí quando eu colocava ele para pregar, ele dizia: meus amados, eu estou aqui para pregar. Isso aí eu estou tentando acelerar mais um pouquinho, mas você sentia o nervosismo dele. Não é que eu estou aqui para pregar, mas olha os medalhões que estão aqui. Olha os medalhões que estão aqui. Eles pregam melhor do que eu. Eles fazem as coisas melhores do que eu. Queridos, se a gente for chamado para se comparar, a gente nunca vai ter uma vida liberta, porque a comparação aprisiona. Que é isso? Essa desceu fresquinha. Deus nos fez de forma, Deus nos fez, como é que eu posso colocar? Deus nos fez de forma especial. Cada um é precioso para o Senhor. Nós temos condições fisiológicas distintas, temos condições intelectuais distintas, mas todos nós somos filhos de Deus. E cada um de nós pode oferecer o seu melhor a Deus. Não estamos aqui para guerrear um com o outro. Não, eu canto melhor, eu prego melhor, eu dirijo melhor. Teve momentos que eu fiquei literalmente em uma saia justa. Pregadores muito melhores do que eu, e eu estava pregando. Mas e aí? A honra de pregar foi dada a mim. Então, eu tenho que pregar. Não é que. A gente usa muitas desculpas. Nós inventamos
situações, nós criamos os nossos fantasmas. Nós criamos os nossos fantasmas que nos assustam no decorrer de nossas vidas. Em nome de Jesus. Eu quero passar o seguinte para você. Se você construiu fantasmas, criou fantasmas, se você tem a mentalidade de pobre coitado, de pobre coitada, eu sou sem valor, eu não presto, eu não faço nada de bom, não faço nada de melhor, o inferno está aplaudindo você. E você está entristecendo o Senhor. Porque o Senhor, como diz lá, o salmista diz no Salmo 139, Ele nos fez de forma única, maravilhosa, especial, espetacular. Eu brinco muito, até de certa forma, para alguns é uma brincadeira sem graça. Eu sei disso. Não, eu sou bonito, você é feio, você é outro. Isso é tudo brincadeira. Mas todos vocês, para Deus, são lindos, maravilhosos e abençoados. Por quê? Porque vocês foram criados à imagem e semelhança de Deus. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança. Agora, o diabo, ele cria barreiras psicológicas em nós. E nós não damos o nosso melhor para Deus. Não é que chega uma hora que nós temos que acordar. Chega uma hora que nós temos que despertar. Quando eu comecei a dirigir culto, a primeira oportunidade no púlpito foi terrível para mim. Suava, e a minha igreja era uma igreja grande. Tremia igual vara verde. Toda a igreja veio falar comigo. Cícero, não desiste. É assim mesmo, a primeira vez é assim. Mas olha, rapaz, você vai se acostumando com isso. Olha, vai pedindo capacidade ao Senhor. Olha, não desiste, Deus é contigo e tal. Eu tinha duas alternativas: nunca mais subir no púlpito ou ficar sentadinho ali. Mas isso foi no Rio de Janeiro, em São Gonçalo. Mas lá em Maceió, Deus me fez muito grandes promessas. Deus falou em Maceió que iria me usar, que eu tinha um chamado pastoral, que Deus iria me usar. E amém, continuei, dirigi culto, uma negação, não vou falar aqui que foi uma porcaria, em respeito, em temor ao Senhor. Mas humanamente falando, foi, algo terrível. A primeira saudação, a primeira reflexão, um terror. A primeira pregação, misericórdia. Mas, continuei. Falei, eu vou parar. Certa vez, eu preguei, eu era o pastor auxiliar. Preguei no domingo e estava escalado também para pregar na quarta-feira, lá o culto era quarta. Aí, para mim, foi a pior pregação que eu já fiz na minha vida. Terminei de pregar, passei a palavra para o pastor. Aquele negócio, a pior pregação, isso não é para você, isso aí, olha, desiste,
para com isso não é o teu chamado, sabe? Contrariando muitas e muitas outras promessas de Deus. Na segunda-feira, eu estava um caco, eu estava um lixo, e tinha tomado a decisão, nunca mais vou pregar. Aí, na terça-feira, eu liguei para o pastor, falei, pastor, olha, pastor, e pastor sempre entende, né, rapaz? Ô, Jesus do céu. Pastor, olha, eu estou escalado para pregar quinta-feira, mas o senhor, quarta, o senhor prega no meu lugar, tal. Pastor, amém. Ele nem perguntou, tá bom, eu prego, Cícero. Amém, tranquilo, tranquilo. Aí, quando foi domingo de manhã, na EBD, terminou a EBD, uma irmã veio até a mim e disse, pastor, que palavra foi aquela de domingo? Essa irmã está doida. Que palavra foi o que eu estava orando, pedindo a Deus, e Deus mudou a minha vida. Que Deus continue te usando poderosamente. Eu aprendi uma grande lição, de não dar ouvidos aos meus sentimentos. Para mim, talvez, a pregação, o estudo bíblico, não foi lá aquelas coisas, mas Deus está no processo e Deus falou, no mínimo, com alguém. Essa pregação, aquele estudo, aquela pregação, aquela palavra serviu pelo menos para uma pessoa. E amém. Aprendi isso. Tem momentos que eu desço do púlpito, embora que eu disfarce bem, mas meu Deus do céu, que coisa, hein? Meu Deus, misericórdia. Mas o que acontece? Eu sei que são sentimentos, e sentimentos vêm e vão. Diga assim para a pessoa linda, abençoada, única e preciosa que está do seu lado, eu não posso proibir que o passarinho pouse na minha cabeça, mas eu posso proibi-lo de fazer ninho. Amém? Amém? Sentimentos vêm e vão. Agora, os sentimentos, eles têm a tendência de criar ninhos. E quando criam ninhos, é o que está previsto lá em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 10. É estabelecido, é feito, é criado uma fortaleza. E depois que se cria essa fortaleza, é difícil de ser destruída. Então, você é especial para o Senhor. Deus tem te chamado para uma grande obra. Agora, recebam essa grande verdade aqui comigo, aqui por gentileza. Preste bem atenção. Mateus 25 trata sobre a parábola dos talentos. Alguém vai receber 5 talentos. Outros vão receber 3 talentos. Outros vão receber apenas 1. Mas multiplique aquilo que o Senhor te deu. Para não ouvir do Senhor, servo mau e negligente. Amém? Glórias a Deus. Tem alguém aqui pobre coitado? Temos que confiar nas promessas do Senhor. O que Deus já liberou todas as coisas, só depende de nós. Para cada promessa do Senhor, Jesus, olhando para você com um olhar de amor e de graça, ele olhou para Deus e olhou para você, ele disse sim para cada promessa do Pai. Aí agora Deus e Jesus, o Pai e Jesus esperam de nós. Filho, filha, diz o amém. Diz o amém. Aí vem o diabo que está ao derredor,
buscando a quem possa tragar, bramando como leão. Ele vem para roubar, matar e destruir, e a gente, em vez de olhar para o alto, corresponder ao que Deus quer, a gente corresponde ao que o diabo quer, e também aos nossos sentimentos. Eu sou um pobre coitado, eu sou uma pobre coitada, ninguém me ama. Sabe, uma das grandes que eu tenho percebido, eu ainda não li nada a respeito sobre isso, mas uma das coisas que o diabo tem usado muito, eu tenho percebido isso no reino espiritual, é mexer com a cabeça dos juniores, dos adolescentes e dos jovens, dizendo que eles não são amados, nem pelo pai, nem pela mãe, nem pelos irmãos, por ninguém, nem por Deus. Ninguém me ama. O diabo vem com uma estratégia do inferno enveredar a mente e o coração, e vai contaminando, vai influenciando, vai contaminando, vai influenciando, e os nossos juniores, os adolescentes, os jovens ficam à mercê dessa mentira, desse engano, desse sofisma, desse plano ardiloso do diabo. E eu quero entrar em um outro tópico dessa EBD. É a gente verbalizar. Nós verbalizamos muito os nossos sentimentos. Nós verbalizamos muito o que o diabo lança para nós. Com seus olhinhos fechados agora, com a sua mão no seu coração, diga: eu sou amado pelo Senhor. Deus me ama. Deus me ama. Eu sou especial para o meu Deus e Pai. Amém. Amém. Pronto. Você é amado, você é amada. Se você pega um adolescente, um jovem, um junior, meu assim, meu para lá do que para cá, quer uma boa estratégia, abraça e ama. Pronto. Nós verbalizamos muito o que o diabo ele implanta, ele lança sobre nós. E Paulo, o apóstolo Paulo fala que nós não devemos ignorar os seus ardis. O que você tem verbalizado todo santo dia? O que você tem verbalizado sobre você, sobre a sua família, sobre a sua igreja, sobre as situações da vida? O que você tem verbalizado? Tem verbalizado o diabo ou os seus sentimentos ruins, negativos e pessimistas? Queridos, trocamos os bancos. Muitas vezes, quando eu dou um passo de fé, vocês acham que eu não fico duvidando até da minha fé? Eu duvido, mas chega um ponto que vai, agora já fiz, agora vai. A Adriana nem sabe disso, mas chega momentos que o diabo vem, você fez besteira, aí, Senhor, e agora? Aí tipo, você já fez, acabou, então confessa e vai, crê e vai. Amém? Compramos as 71 cadeiras, daqui a pouco veio a proposta de trocá-las pelos bancos. Pastor, eu pedi mais 70 para ele. Aí o pastor, não, olha, eu consegui 90 a 46. Eu tirei até uma foto de uma cadeira que tinha lá no Mega, a 65 ou 66 reais. A gente ganhou, economizou 40, ou melhor, 20 reais, no mínimo 20 reais. Multiplica
por 90, quanto é que dá? E essa cadeira é bem melhor. Não, eu consegui 90, pastor, compra as 90 logo, depois a gente vê, paga aí como puder. Eu falei, meu Deus do céu, Jesus, meu Deus, Adriano, o que ela vai falar? O pessoal da igreja, o que ela... Olhem para a Adriana agora. Mas, inicialmente, a Adriana, amor, mas depois ela embala, ela pega carona na minha fé e vai. Aí como é que o pessoal vai tal? Vou falar, vou lançar, já fiz. Eu não falo que eu fiz a besteira, né? Não, já fiz, então eu vou. Amém. Não, a gente vai pagar, vamos pagar em suaves prestações, mas eu acho que a fé, eu acho que quando a gente planta fé, a gente colhe mais fé. É quando, vocês acham que quando na primeira reunião da CIBAP, quando eu fiquei sabendo, eu me assustei. A CIBAP devia 15 mil reais. Aí na primeira reunião eu falei, até novembro nós vamos pagar. Aí o pessoal meio duvidoso, amém. Aí quando foi na segunda reunião eu disse, até outubro a gente paga. Aí depois, em outra situação, o grupo reunido, eu falei, em agosto nós vamos pagar e vai sobrar dinheiro. Perguntem-me o que aconteceu. O que aconteceu? O que aconteceu? Em agosto nós pagamos e está sobrando dinheiro. E se eu desse vazão à minha dúvida, aos meus sentimentos ruins, ao diabo? O que Deus espera é a gente tomar a decisão, confiar nas promessas dEle, confiar no chamado dEle, confiar na palavra dEle. 10:07 ainda, Jesus, ainda, temos até meio-dia. Mas, queridos, eu vou falar assim, isso é uma introdução para algo que eu creio que vai mudar o nosso jeito de ser, o nosso jeito de encarar a nós mesmos e a vida. Deus me deu tudo que conduz a vida e a piedade. Versículo 4 do primeiro capítulo de 2 Pedro. Ele me deu muito grandes promessas, que me conduz à vida. E em decorrência dessas promessas, eu rejeito todo tipo de pecado, de paixão, de coisa ruim na minha vida, porque eu sei, se permanecendo fiel, crendo em Deus, eu vou encontrar coisa melhor lá na frente. Deus tem o meu futuro nas mãos dEle, e eu tenho que parar de falar, eu sou um pobre coitado.